Há poucos anos estamos nos descobrindo e nos reconhecendo como mulheres racializadas, mulheres amarelas. Eu tenho certeza que muitas fichas vão caindo durante esse processo, algumas fichas mais dolorosas, algumas mais esclarecedoras. Verdade é que ser mulher já traz muitos desafios. Mulher, artista, tantos outros. Mulher, artista e amarela, então, uma catarse. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Somos Brasileiros. Eu sou Bruna Iso e quem patrocina esse podcast hoje é a Sakura, que é uma marca que faz parte da nossa vida e que a gente ama. Muito obrigada, Sakura. Bom, quem eu chamei hoje para quebrar esse ovo aqui comigo é ela, que tem 20 anos, é uma atriz paulistana, atualmente cursa o 4º semestre da graduação em Artes Cênicas do Célia Helena e também estuda no Estúdio Estrela Strauss. Estúdio Estrela Strauss. Fernanda Gidali. Muito obrigada, Fê. Eu que agradeço. E ela também, que está no auge dos seus 56 anos, começou a carreira no teatro, é atriz, cantora, diretora, locutora, dubladora, ela é tudo! Carla Massumoto. Obrigada, meninas. Estou muito, muito feliz de vocês estarem aqui. Eu já entrevistei as duas no meu projeto Brasileiros de Live Brasileiros que eu fazia nas redes sociais, então eu conheço um pouquinho de cada uma, mas eu queria aqui reforçar coisas que a gente tem falado ultimamente na nossa bolha, né? Mas eu quero que mais pessoas tenham conhecimento das nossas questões, das nossas vivências e das trajetórias de vocês também. Bom, aliás, Bruna, isso, né, que é pioneira, você, meu amor, você é pioneira nessa redescoberta, Sim. nessa visita, né, ao artista de amarelo, ou de descendência amarela, enfim. Mas foi você que começou, Bruninha, de verdade. Obrigada, Você Karine. acendeu uma velhinha. Eu não vou desmentir, não. Não. Bruna, isso acendeu uma velhinha e hoje a gente tem uma fogueira acesa, sabe? De pessoas colocando os olhos ali nessa questão, né? Sim, Que é uma com questão, certeza. gente. Né? E eu queria começar falando justamente sobre isso, assim, sobre em que momento vocês acham que vocês se deram conta, né, de que, poxa, eu sou uma mulher racializada, sou uma mulher amarela, e como que essas fichas caíram para vocês, assim, como foi esse processo de se autodeclarar pessoa amarela, mulher amarela, e que isso mudou na vida de vocês, né, na vida pessoal, na vida profissional? Eu acho que já na infância você sente a diferença. Para você ter uma ideia, o meu pai, Ele ficou, quando ele serviu o exército, que ele tinha 18 anos, Brasília estava sendo construída. Eles levaram meu pai para a Praça dos Três Poderes, ele ficou um dia inteiro parado, em continência, na Praça dos Três Poderes, com uma fila de brasilienses para ver como era um japonês. Né? Eu sou uma pessoa que nasceu em 1968, então a gente ainda tinha aquela questão, gente, você é muito diferente. Se seu zoinho aí é estranho, né? Então já na escola sentia, eu sempre fui muito comunicativa e tudo mais, mas eu cansei de ouvir, nossa, Carlinha, você é tão bonita, pena que você é japonesa, né? Como assim? Aí você vai entendendo e você vai se posicionando na defensiva em relação a isso. Hoje a gente se posiciona muito diferente. Mas na defensiva você quer dizer que também em algum momento você acha que você renegou isso? Assim, eu quero não parecer isso, eu quero Com certeza, que nada disso esteja atrelado à minha pessoa, então vou fazer coisas para que me desvinculem disso. com certeza, com certeza. Por Vou exemplo, enrolar o meu cabelo. Entendeu? Vou ficar bem. A gente é um japonês que fica mais escurinha, né? Assim, mais, né? Fico assim, bem preta mesmo, assim, fico pretona. Então eu ficava mais pro lado olha, eu sou mais Gabriela do que deixar o cabelão enrolado. E assim, você ficava parecendo mais brasileira. Né? Eu ainda sou entre muitas mestiça. aspas, né? Porque Muitas aspas. o brasileiro, né? Que cara tem o brasileiro? Nós somos uma mistura tão grande, né? Uma diversidade tão grande no nosso país que não dá para dizer que existe uma cara de brasileiro, né? Tinha o brasileiro estereótipo na época, né? Que era uma Sônia Braga da vida. Então eu tentava ficar mais perto da Sônia Braga do que mais perto da minha própria essência.
E né? você, Fefe? Nossa, eu acho que é engraçado, assim. A minha experiência foi um pouco diferente. Eu lembro que mesmo na escola, quando aconteciam coisas, eu preferia, tipo, me distanciar, não perceber o que acontecia, pra me considerar, tipo, não, eu sou branca. Tipo, tanto que minhas amiguinhas na escola, a maioria eram brancas. E eu me afastava daquele, também tinha um estereótipo, né, do grupinho de japoneses da escola que ficavam juntos, tinha esse estereótipo que as pessoas mesmo já excluíam eles, e eu fazia de tudo assim, porque ainda eu que sou mestiça, ainda falava assim, não, porque eu consigo, acho que se eu tentar, eu consigo me esconder aqui atrás delas. Mas eu lembro que na infância mesmo tinha, tipo, já meninos assim com fetiche em meninas amarelas e que ficavam assim pra mim, ai, mas você fala japonês? E eu ficava assim, não. Assim, não falo. E aí aqueles, nossa, pra mim era o pior, sabe? Tipo, otaku, mas, assim, tem os otakus que ok, O mas... que é otaku, pra quem não sabe? Otaku Otaku é tipo aquelas pessoas que são muito fãs, são obcecadas em anime. Mas geralmente é no nível assim, que vai comprar todos os mangás, que tem aquelas figurinhas tipo das menininhas do mangá. E aí tem aqueles níveis de otaku que é assim, sabe? Meio doentio. Que E aí, quer namorar que quer um namorar, que descendente, acha que só quer... porque assiste o anime, sabe falar japonês e fala um negocinho que eu não vou saber falar, porque eu não conheço tanto, mas falavam tipo, como que é aquele... Hadouken! Hadouken! Falava Hadouken, olha como você fala japonês. E aí eu ficava só tipo, tá bom, querido, que bom pra Ai, você. que vergonha, né? Então assim, ok, bom pra você, tá bom. Então, mas eu lembro que eu só percebi isso mesmo quando eu comecei a ver na internet pessoas como eu falando sobre isso, né? Você, a Bruna Tukamoto também é uma que falava muito, assim, ainda mais sobre essa questão. Fala até hoje, né? Fala até hoje, fala muito. E ver essas pessoas, ou ver a Ana Hikari na TV, eu ficava tipo, gente, eu me identifico mais com essas pessoas do que com as minhas amiguinhas brancas da escola, uau! E aí eu fui percebendo, assim, ou às vezes até mesmo em questões familiares, né? Minha mãe, ela sempre sofreu bem mais que eu, porque ela tem muito mais traços. Então eu lembro, tipo, de gente na fila da padaria falar, olha, uma japonesa. Ela fala, não, eu sou brasileira. Ai, mas você é japonesa. Ela, moça, eu sou brasileira. E aí, como eu também não passava pelas mesmas coisas, eu falava assim, ah, não, é porque eu sou branca. É porque eu acho que eu sou branca. Essa aqui não é nem minha mãe, não. E em que momento você acha que você se deu conta de que você não era branca e foi difícil pra você aceitar isso e normalizar isso na tua vida? Acho que foi bem difícil. Acho que foi muito forte também quando eu decidi. Eu sempre gostei muito de atuar, eu sempre fui muito do teatro. Mas quando eu comecei a ver que eu podia entrar no audiovisual, uma vez eu fui falar com uma agente, que ela é muito também de modelos, enfim. Fui falar com uma agente e ela falou, porque você é japa. Eu já falei assim, não, sou brasileira. Falou, não, mas eu acho que você tinha que fazer conteúdo, uns vídeos mais solar, pra ficar mais brasileira. Eu acho que você tinha Mais que... solar? Mais solar, não sei. Ela falou só. Eu acho que você... Não sei. Eu tava lá só assim, tipo, ok. Ela falou, não, você tem que ser mais solar, você tem que ser mais, sabe? Mais solar. Ela queria mudar a tua personalidade. Ela falou, pra você ser mais brasileira. Ela falou, não, porque você pode fazer qualquer papel. Ela falou, mas na verdade, ao mesmo tempo, não. Então, ela já... Sim, eu tinha, acho que... Tinha acabado de fazer 18 anos. Então, tava ouvindo aquilo assim... E ela assim... Não, porque na verdade, você pode fazer papel de brasileira e já foi super errado, né? E de japonesa. Eu falei, mas, moça, peraí. E eu lembro, eu saí de lá, eu chorando, assim, chorei horrores. É porque é um sentimento, assim, de não pertencimento mesmo, assim, de não saber qual que é o nosso lugar no mundo, né? Peraí, porque se a gente vai pro Japão, ou se a gente vai, sei lá, pra qualquer país que tem um fenótipo mais parecido com o nosso, a gente não é reconhecido lá como nativos, né? Não. Eles não, jamais, você é japonesa? Não. E aqui acontece o contrário, não. Brasileira, você? Não. Né? Ou seja, nada mudou, né? Porque você está com 20 anos agora, com 56, acontecem as mesmas coisas, é isso? Mas você não sente nenhuma mudança no mercado, assim, da época que você começou, cara, pra Não, agora? eu sinto agora. Eu acho que começou um trabalho não só aqui, mas fora também, né? Da questão do ator amarelo Se brigar pelo seu lugar, né? Quantos Yellow Faces a gente viu na vida? né? Recentemente teve Yellow Face na televisão. Você fala assim, Jesus, ainda,
Isso é muito recente, né, Bruninha? Isso é muito recente. Então, eu sempre busquei fazer coisas que não pediam nenhum tipo de physique. Né? Apesar que, quando eu era jovem, como tinham poucos atores amarelos no mercado, eu fiz muita coisa. Publicidade, esse tipo de coisa, porque eu era japonesa que estava lá, né? Você pensar, tinha o quê? A Cristina Sano, tinha o Carlos Takeshi, o senhor Ken Kaneko, né? Essa época, eu trabalhei com o Ken Kaneko na Bandeirantes, fazendo a esposa dele, num quadro de comédia, sabe? Então, hoje em dia, eu não pegaria esse papel. Eu não pegaria. E como que você vê o mercado hoje? Você acha que... Eu tenho uma opinião muito particular, assim, que eu acho que... É óbvio, né, que se eu disser que não tem avanço nenhum, eu vou estar mentindo, né? As coisas estão acontecendo. Mas eu ainda bato muito nessa tecla da qualidade dos nossos trabalhos, entendeu? Em questão de relevância, entende? Porque, assim, existe uma coisa assim de, vamos ter representatividade nesse produto, né? E aí fala, vamos colocar ali, então, pessoas negras, indígenas, amarelos e tal, mas qual vai ser esse personagem, né? Qual que é a relevância dele? Eu bato muito nessa tecla, porque eu acho, assim, que a gente não pode afirmar que a gente tem representatividade num produto se a proposta não tem relevância, sabe? Sim. Se é só por estar. Eu lembro que vendo, por exemplo, séries americanas, porque a Sandra, né, ou, por exemplo, ela é uma mulher muito atuante nesse departamento, e eu acho que tudo começou agora mesmo, né? E a gente teve filmes aí de origem asiática que foram tomando conta. Mas não dá para comparar, porque as produções deles mas isso tem muito mais, influencia diretamente no aqui. Não, então, mas eu estou dizendo assim que a relevância que eles dão para os atores asiáticos lá fora é infinitamente maior do que aqui. Sim, agora você pega um streaming, uma plataforma de streaming hoje, você liga, qualquer série americana tem um ator asiático. E com papel, e com fala, porque antes você pode fechar o olho e escolher. Era o cara que entregava uma carta para o delegado. Hoje em dia, não, é obrigatório essa cota ter um texto, ter uma relevância mínima. Até para você inscrever uma obra no Oscar, né? Você tem regras de diversidade. Exatamente, tem essa regra. E agora ela veio para cá. Então, quando eu citei essa questão de fora, é que está afetando o aqui. Porque, olha, eu vou te falar, o produtor brasileiro, não estou falando dos jovens que estão entrando agora no mercado. Os dinossauros que estão se aposentando, graças a Deus, eles têm uma visão, não é nem limitada, eles têm uma falta de visão do que é o universo, do que é o mundo hoje. Né? E cabe, eu acho que agora, esse pessoal que está chegando com força, batalhar pela sua representatividade. Sim. Porque eu fiz, se eu lembrar das coisas que eu fiz, nunca era uma coisa estereotipada. Tive essa sorte. Porém, eu tive que cavar muito isso. Entendeu? E aí eu fui para o universo dos programas infantis, porque daí eu conseguia fazer qualquer coisa. De se autoproduzir também, porque você faz muitas coisas, você tem sua produtora. Não ficar esperando alguém, sabe? Chorando a pitanga eu não fico. Já passou, sabe? Eu vou tentar aproveitar agora o novo, vou tentar entrar junto com esse sangue novo que está vindo, porque eu acho que, como atriz, eu não vou me permitir falar estou velha demais para qualquer coisa, porque existe personagens para tudo nessa vida. Sim. Mas, assim, que realmente o mercado hoje está melhor no audiovisual, falando para a gente, está. Mas é uma batalha árdua. E foi assim, imposta. E para poucos não foi ainda, natural, né? Exato, para muito poucos, e foi imposta. Imposta porque lá fora fala assim, isso daí não pode acontecer. Então a gente aqui também tem que fazer igual a eles? Tem que fazer igual, sabe? Vamos acordar? Vamos acordar? A gente está aqui com imigração japonesa só o quê? 116 anos aqui no Brasil? E ainda somos vistos como estrangeiros? Pois gente, o que é isso? A gente ainda está na quarta, quinta geração aqui quase, e ainda olham para a gente como estrangeiros. Que, inclusive, essa é a maior razão, na minha opinião, da gente não conseguir papéis
no audiovisual, principalmente, assim, porque a gente ainda é visto como estrangeiro. Mas eu queria voltar aqui pro papo de se auto-reconhecer como pessoa amarela e entender como que é na família de vocês. Como que os seus pais lidam com essas questões? É difícil para eles ou é fácil? Nossa, que pergunta boa. Pergunta boa. Nossa, eu acho que com eles também por muito tempo não foi uma coisa tanto falada assim. Mas acho que hoje em dia, principalmente meu pai, né? Porque minha mãe, ela também sempre sofreu muito, assim. Eu lembro, assim, na escola ela sofreu muito bullying, de ser chamada de feia só porque ela é japonesa, enfim, um monte de coisa, né? E eu tenho um contato muito próximo com a minha Bachan, o meu Dichan já é morto. E eu também acho que isso não tem muito a ver, mas eu não sei porque eu tô falando isso, mas é uma coisa bonita que ela tem Alzheimer hoje em dia, mas quando ela dorme, ela sonha, ela fala em japonês. Então eu não sei, eu acho que eu tô falando isso porque é nesse lugar de... Mas no dia a dia ela não fala? Não fala, ela fala em português e fala pouco, porque ela tem Alzheimer, então ela, tipo, hoje em dia fica assim, sem falar nada. E um dia eu tava na casa dela, ela tava dormindo assim, ela começou a, sabe, meio de sonambulismo, falar em japonês. Mas acho que eu tô falando isso porque eu acho que na minha família a gente foi construindo esse lugar um pouco mais de se reconectar com algumas coisas ancestrais, mas também não num lugar assim de não, porque a gente é brasileiro, né? Minha mãe é brasileira. Então também a gente tem essa diferenciação de não deixar também com que os estereótipos que as pessoas tentam impor, que a gente fala assim, não, então vamos assumir esse estereótipo. Mas de saber ter esse equilíbrio entre, não, isso daqui é uma questão familiar que veio, e, não, peraí, mas eu não sou japonesa, eu sou brasileira. E o meu pai também, ele começou a ficar muito mais, quase, não ativista, mas ficar muito mais, tipo, até vendo o seu conteúdo, sabe? Assim, de ficar mais antenado e ficar assim. Eu acho que ainda mais por eu estar entrando nesse meio, assim, audiovisual, o que seja, ele começou a ficar muito mais a ver como isso me pegava, eu pegava a minha mãe. E então, de entrar nesse lugar assim, pera, vamos entender. Então, até quando saiu o meme, a grande piada pet chinesa, eu acho que se fosse o meu pai da infância, ele teria dado risada. Mas meu pai, hoje em dia, ele, tipo, ficou assim, não, isso daqui é errado. Eu acho que minha mãe, antes, na adolescência... Ele teve essa percepção antes de ver todas as manifestações. Antes de ver todas as manifestações, assim. Quando falou, ele já fica assim, não, tô revoltado. Assim, coisa assim, tô revoltado. Que vocês viram aquilo? E minha mãe também, eu acho que tinha um lugar, assim, muito da escola, de ter que assim, ir junto, ir no fluxo, porque senão ela já sofria. Então, se ela fosse tentar militar, ou fosse tentar falar, gente, podem parar de pedir pra eu abrir meu olho, que meu olho tá aberto, ela sofreria ainda mais. Então, era um lugar que ela tinha que fingir uma risada, sabe? Fingir um haha. Mas hoje em dia, minha mãe também entra muito mais no lugar de falar assim, não, isso daqui é errado. Tipo, isso daqui, de entender o que machuca ela, acho que é nisso, assim, de entender, tipo, isso machuca. E quem é descendente é sua mãe, né? É minha mãe que é descendente. Então, da minha mãe falar assim, não, peraí, isso machuca e tá tudo bem isso me machucar. Porque eu acho que antes era um lugar assim, não, que piada, que engraçado, sim. Porque ela não podia... É uma forma de defesa também, uma né? Defesa, de sobrevivência de até, sobrevivência. Né? E hoje em dia, eu acho que como se fala muito mais sobre, ela se sente confortável em falar. Tipo, se uma moça da padaria chegar e falar, sou japonesa, ela fala, não. Tipo, primeiro assim, você não me conhece, então, moça, fica na sua. Sabe? Tá vendo? Essa é a importância do nosso trabalho, né? Porque a gente dá voz a essas pessoas que acho que nunca pensaram nisso, né? Sim. Assim, como que eu me posiciono, o que que eu falo? E quando a gente começa a falar sobre isso, e rede social, eu acho que foi o maior veículo assim, de disseminar esse tipo de conhecimento, de pesquisas, né? Tem uma galera também acadêmica que fala muito sobre isso. Você consegue dar munição, né, para essas pessoas se defenderem. Conhecimento. Tá vendo? A gente precisa continuar. Exato, e a tua mãe, né? A mãe dela é da minha geração, né? Sim. Exatamente isso. Eu lembro... Quantos anos tem sua mãe, Fê? Tem 54. Então, ela é da minha geração. Da sua geração. Mas e na tua família,
Então, a família em si, ela sempre foi uma família misturada e de imigrantes. Eu não tenho uma família tradicional brasileira. Eu tenho italianos na minha família, tenho portugueses e tenho japoneses. Então, já era uma mistureba, né? Então, era uma família com ideais mais abertos à mistura, ao desenvolvimento aí desse intercâmbio cultural, né? Então, a família em si, eu não via muitos problemas. Mas, assim, eu via o sofrimento do meu pai, né? Ele não falava japonês de jeito nenhum. Mas ele sabia falar. Ele sabia, porque a minha bachan e o meu dichan, minha bachan ainda tinha algumas palavras em português, mas o meu dichan não falava uma palavra. Porque, você vê, um cara ficar lá parado em Brasília um dia inteiro para as pessoas verem como é um japonês, dali é ladeira abaixo. Então, é óbvio que ele quis se abrasileirar bastante. Então, meu pai, ele trabalhou na Veracruz, com algumas coisinhas de cinema e tal, era um artista, desenhava, mas era um cara que não falava japonês. Ele por uma autodefesa, ele afastou essa cultura dele, entendeu? Então, ele era bem, ele falava assim, ele se posicionava assim, né? Obviamente que ele era chamado de japonês, é óbvio, claro. Né, assim, na fisionomia e as pessoas. E aquela coisa, a mesma coisa que a tua mãe passou, eu passei. Não é? Você está falando da tua mãe, eu estou me vendo na sua mãe. De falar assim, japa, não sei o que, você fala, pode chamar de japa? Pode. Né? Pode me chamar? Pode. Hoje em dia já não deixo. Não pode, aí você vai ter que explicar, porque às vezes a gente tá de saco cheio também, né? Assim, vai pesquisar. Sim, mas agora não. Agora eu não deixo. Isso era lá, quando eu tinha 10, quando eu tinha 15, quando eu tinha 20 no máximo. Agora não. Faz pouquíssimo tempo. Eu estava num estúdio fazendo um trabalho e o cara virou assim, pode te chamar de japa? Eu falei, não, meu nome é Carla. Gente. Hoje, e um jovem. Japa não, porque você tem nome, né? Qual é o teu nome? Pois é, né? Qual é o teu nome? Carla! O Carla do quê? Matsumoto! Não é Matsumoto, gente. Não, pelo amor de Deus, vamos esclarecer isso. Pelo amor. É Matsumoto. Não, e você vai lá, M-A-S, ué, não tem T? Não. Ó, a gente estava falando de fenótipo, né? E a gente estava falando também desse limbo, da gente ser... Nós três somos mestiças, né? Então, eu acho que a gente já deve ter passado por situações parecidas, do tipo, não sou japonesa o suficiente para esse trabalho, mas também não sou brasileira o suficiente para esse trabalho. E ficou naquela coisa. E aí eu queria mostrar para vocês uma coisinha que eu comprei durante uma viagem que eu fiz para a China. Porque assim, só contextualizando, eu tive o meu visto negado para o Japão em 2018. Mesmo com passagem aérea comprada de ida e volta, hotel, tudo. Não sei o que aconteceu, gente. Olharam lá e falaram, não, hoje você não vai. E aí eu fui para a China. E aí na China, passeando lá numa feirinha que tinha de artesanato, de coisas e tal, eu vi um rapaz, um cara que fazia, um artesão, né? Um artista plástico, sei lá como é que chama. Ele fazia uns bonecos com massinha, esculpido, só que assim, era muito perfeito. Porque tinha uns amostras, então ele tinha feito tipo Barack Obama, Madonna, sabe? Ele tinha feito uns, assim, umas personalidades famosas e assim, era muito igual, perfeito. Eu falei, cara, eu quero fazer. E ele fazia das pessoas que estavam passando. Aí eu falei, vou fazer, né? E eu tava com amigos que falavam, né, mandarim e tudo, então assim, trocou ideia com ele, ela quer fazer uma dela e tudo, um busto, né? Aí ele fez. E eu queria mostrar para vocês o que ele fez. Aqui, muito obrigada, Vitória. E aí eu queria que vocês vissem primeiro, pode pegar, dá uma olhada. Carlinha, vê, o que você acha? Depois tem que dar um close, né, pro pessoal ver também aí de casa. Entendeu? E o cara, assim, vocês lembraram que eu falei, né? O cara era bom. Tem certeza ele que tinha você feito viu bem? de várias. Mas aí eu tenho uma resposta para isso. Porque enquanto ele estava fazendo, né?
O meu amigo que estava comigo e que falava mandarim, ele estava olhando e falando assim, gente, mas não tem nada a ver. Nada a ver. Aí ele começou a conversar com o cara e falou assim, não, mas não tá parecida, porque ela é descendente de japoneses, né? Ela é mestiça, e essa que não tem nada a ver. Aí o cara que estava fazendo, o artista, ele falou assim, ela? Descendente de japonês? Ele não viu nada de asiático em mim, de japonês em mim, nada. Tanto que ele fez aqui uma mulher branca, né? Sem nenhum fenótipo. Gente, nada igual Né? você. Será que dá para ver? De casa? Mas tudo isso para dizer que, assim, que lá a gente não é nada disso, que a gente é muito diferente de vista de lá, né? A ótica deles, né? A percepção deles quanto a nossa pessoa, a nossa casca, né? É muito diferente do que a gente é visto aqui. E eu acho que isso é que dá um nó na nossa cabeça muitas vezes. Sim. Você já perdeu o trabalho por não ser japonês o suficiente ou vice-versa? Então, eu tenho um erro meu que às vezes eu não pergunto, mas teve um projeto... Mas o seu sobrenome engana também, Meu né? sobrenome engana. Engana e olha, vou te falar, eu acho que é a melhor estratégia que você pode adotar ultimamente. Mas eu lembro que tinha um teste de um projeto, não vou citar nomes nem nada, mas era um projeto e eu lembro que era uma personagem amarela e eu lembro que até, tipo, eu e outras meninas que eu conheço, até admiro, a Jadito também tava fazendo teste pra esse papel, a gente se conversando, a gente, nossa, era um teste super difícil, a gente, tipo, não, bora, torcendo uma pra outra. Aí, ok, depois de muito tempo, cada uma recebeu, não, falando, não, pra mim, ela pra mim também não. Ela também conheceu outras pessoas super boas que estavam fazendo, né, que era pra nossa faixa etária. E aí, sai o projeto, cadê? Não tem nenhuma pessoa amarela. Mudaram pra uma pessoa branca. Tipo, não era nem assim, tipo, uma menina branca, assim. Whitewashing. Então, foi um whitewash. Então, não necessariamente já perdi trabalho por não parecer uma coisa ou outra, mas eu e outras meninas já perdemos trabalho porque falaram, quer saber? Vamos pôr logo uma branca? É mais Então, nesse fácil, caso. será? Que Tipo, não muda, sei. gente? O que muda? Muda na cabeça daquele produtor, na cabeça daquele diretor. Pro roteiro não muda. Entendeu? Então. E assim, como a Bruna falou, gente, o Brasil é uma mistura absurda. Porque aquela personagem lá, ela pode ser qualquer coisa. É só a cabeça do produtor. Sim. E a cabeça do diretor que influencia. Não é o roteiro. Não é o roteiro. A Bruna acabou de fazer uma personagem ótima em novela, que poderia ser qualquer coisa. E ela desempenhou muito bem o papel. Graças Não importa. também, assim, a pessoas que pensam fora da caixa, que tem essa Exato. iniciativa de propor Exato. coisas diferentes. Exato. No caso, um produtor de elenco que vem com uma indicação, com uma sugestão, né? Porque esse personagem não pode ser amarelo, né? E aí Sim. testar pessoas, né? Acho que essas pessoas precisam existir, né? Exato. Nesses outros cargos, né, do audiovisual. Nesse lugar, eu acho que eu tenho tido também mais sorte, porque eu também venho conhecendo outras pessoas que estão no mercado, que também são da minha geração, então também já estão mais atentas a isso. Então eu lembro, por exemplo, o primeiro trabalho que eu consegui foi uma websérie para escola educativa, então não passou assim, passou só nas escolas. Mas eu lembro que era uma personagem assim, que podia ser qualquer etnia. E aí eu lembro que quem fez a produção de elenco foi a Chay Steren, que depois eu até trabalhei com ela num curta, que aí ela já fez pensando em mim também, que era, tipo, tinha importância a personagem ser amarela, mas ao mesmo tempo não era só sobre isso. E eu lembro que ela confiou em mim e falou, não, vamos fazer o teste. E ela, tipo, defendeu, não, quero ela, tipo, ela é amarela. Mas a personagem, tipo, tanto faz, sabe? Não importa se for amarela, se for assim, então vamos nisso. Então, nesse lugar também, eu sinto que no mercado também já tem pessoas que estão começando a entrar no mercado, assim, no lugares de diretor, de produtor, já estão também começando a pensar um pouco mais desse modo. Mas também não estão ocupando ainda os lugares altos. Vindo com essas propostas, vindo né? com essas propostas. Mas E o pessoas audiovisual iniciando já na é mais iniciativa. complicado, né? O teatro, por exemplo, ele era mais aberto. Hoje em dia, até no teatro, a gente está enfrentando resistência. Então, como eu comecei a atuar com teatro lá nos anos 80, os anos 80 produziu muitos grupos de teatro, né? Assim, o teatro paulistano funcionava com grupos.
né? Então você tem aquele grupo, não importa, é uma trupe que pensa parecido, que quer fazer projetos parecidos, e aí não importa nada. Mas você sabe que você Né? falando isso, Carla, eu penso muito que o teatro ele está cada vez mais profissional no sentido de recursos, né? Cada vez mais a gente vê peças levantadas, por exemplo, com lei de incentivo, com patrocínio. Tem bastante coisa acontecendo. Eu que fico muito Rio e São Paulo, eu vejo muita peça de teatro rolando. Eu não dou conta de ir em tudo, por exemplo. E eu estou indo toda semana no teatro. E eu acho que toda vez que a gente envolve dinheiro, a gente enfrenta a resistência. Por isso que a gente bate muito na tecla também de que enquanto as marcas, os patrocinadores, que são as pessoas que viabilizam os projetos, não colocarem isso como uma condição, e isso eu falo na minha palestra também, que eu fiz no TEDx, que eu fiz dentro da Rede Globo, e dentro da Globo eu falei, enquanto os patrocinadores que botam dinheiro nessa novela não exigirem de vocês que essas produções tenham artistas amarelos, não vai ter. Então, assim, isso eu acho que é uma saída pra gente também. Eu acho que as marcas precisam começar a se mobilizar nesse sentido. Sim, de concordo exigir. super, e eu acho que é uma via de mão dupla. A gente conquistar isso com a marca e a gente conquistar isso com lei também. Com lei sabe? também, né? Porque como no cinema hoje, se você não tiver uma diversidade, você não pode concorrer a prêmio, tinha que ser isso em todos os setores, né? E atrelado a... Gente, hoje em dia, ainda hoje, você pega marca, por exemplo, que é uma empresa de japonesa, multi-japonesa, e coloca loiro de olho azul e ruivo no comercial deles. Entende? Então, né? Tem que entender essa máquina. Será que não vai vender? Eles ainda pensam que a gente não vende. Agora, o que está acontecendo? Aconteceu um estouro de filmes que ganharam Oscar, de atores que ganharam Oscars, Emmys, Globos de Ouro, isso tudo de fora. Só que nós ainda somos um povo super influenciável pelo que vem de fora. Nós aqui estamos numa bolinha, mas se a gente pegar o brasileiro, né, o brasileiro sem recurso, ele assiste a televisão aberta, né, é outra situação. Então essas coisas que estão vindo estão nos tornando presentes para o público, que é para quem eles acham que eles têm que vender. Então aí entra marketing, mistura isso, mistura aquilo outro, é uma salada que para a gente nadar nesse oceano aí, olha, sabe, é complicado. Então as conquistas elas são mais lentas mesmo, mas assim, temos que continuar forçando a barra. E com o que entendeu? você falou agora, não sei se vocês vão concordar, mas existe também, assim, a gente tá começando a conseguir ocupar alguns espaços, aparece um personagem assim, um outro amarelo, poucos, tipo, ainda tem essa competitividade que se cria, né, entre a gente, tipo, não, você vai estar todo mundo aqui pra esse personagem, mas o que me veio com a sua fala, também, com essa coisa que a gente pega de fora, também tem tido muito o boom do K-pop. Então, e aí eu fiquei pensando que ainda existe essa coisa assim, vai existir ou só um personagem japonês, tipo, de descendente japonês, aí não vai poder ter um de chinês, porque já tem de japonês, ou se tem um de chinês, e aí essa coisa do coreano, então ao mesmo tempo assim, que coloca tudo no mesmo, assim, tipo, não, porque japonês, chinês e coreano é tudo igual. Tudo igual. Então, tipo, que no mercado ainda não vejo muito, não sei se eu tô conseguindo explicar direito, mas que ou existe esse lugar que coloca todo mundo igual, ou vai ter lugar só para um, o que cria uma competitividade tipo, bem tóxica também, né? Então, assim, não, com o boom do K-pop, ou mesmo uma ideia. Eu lembro de gente chegando assim para mim, eu tava fazendo uma peça, o álbum de família, e aí eu lembro que uma pessoa, às vezes as pessoas esperam, Nelson Rodrigues, mas não tinha nada a ver, assim, a pessoa chegou para mim e falou assim, você é coreana? Descendente coreano? Primeiro já colocou, né? Já misturou tudo. Aí eu falei, não, sou de japonês. Aí já ficou, ai, é porque eu tô assim ligada nas coisas coreanas. Eu saía correndo. Entendeu? Eu já tava lá na esquina. Foi assim, não, porque eu tô mais ligada nas coisas coreanas, sabe? Essas coisas tipo dorama, assim, as coreanas. Parabéns. Aí eu fiquei assim, gente, que situações que eu me meto assim. Foi muito bom você ter levantado esse assunto de K-pop e dessa onda de Coreia que tá tendo agora, porque
Está acontecendo um movimento que é o seguinte, algumas produções audiovisuais estão querendo colocar núcleos ou personagens coreanos em novelas, filmes, séries, enfim, isso está muito forte. Sim. Só que o que acontece? Tem uma questão que foi levantada no meio que eu estava esses dias, a gente estava conversando sobre isso, que é assim, eles não estão achando muitos atores descendentes de coreanos. Aí o que eles estão fazendo? Eles estão contratando influencers coreanos. Né? E aí a gente entra num dilema, por quê? O que vocês acham que é pior? Ou menos pior? Você contratar um influencer para fazer um trabalho de ator ou você contratar, de repente, um nipo brasileiro para interpretar um coreano? Olha o dilema. Por quê? Porque eu acho que a gente entra naquela questão também de colocar tudo num balaio só e de dizer que tudo é a mesma coisa. E que eu acho que é perigosíssimo. Perigosíssimo cair nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu sou totalmente contra a contratação de não atores. Sim. 100%. Sim, eles estão machucando a nossa área, a nossa profissão. É diferente. Uma coisa é você não ter o conhecimento suficiente para diferenciar raças. Não importa. Entendeu? Que não precisa nem de tanto conhecimento, né, gente? Você precisa de um pouco de atenção, de prestar atenção nas pessoas. É uma coisa de um bom senso. Você ser confundido com, sabe, eu sou descendente japonês, mas eu posso ser descendente chinês? Até posso, na minha aparência. É o jeito de você colocar a coisa num balaio só, como se fosse tudo igual. Isso é ruim. Confundir não tem problema. O problema é você deixar como um estigma que tem olho puxado, vem do Japão, sei lá, né? Então, agora que tá com esse movimento da arte coreana, tá tomando espaço na mídia, agora é tudo coreano. Antes era tudo japonês. Não, e quando você fala que não é coreano, vem aquela decepção, assim. Né? Agora, o brilho sumindo. Tipo, então tchau. Agora, essa questão do influencer invadindo alguns setores é a mesma coisa que você contratar a cozinheira para tomar conta do jardim, o jardineiro para fazer sua comida. Mas aí cai num lugar que, assim, o lado de lá diz, né? O que o mercado diz? Vocês não queriam representatividade? Aí a gente está contratando os influencers para cá. Aí, você sabe onde é que está o problema? O problema está no nosso próprio meio. A gente não tem ainda um sindicato fortalecido, a gente tem um sindicato dos atores aqui, pelo menos, que foi muito enfraquecido durante os anos. Temos aí novas presidências, mas que ainda não... Eu não estou falando que é legal ou que não é legal, mas elas não conseguiram se posicionar perante a classe. Então, quem tem que cuidar disso é outro setor. É o setor trabalhista da gente, que não existe. Então... Com a questão do DRT, você está dizendo, né? Claro, sim. Claro, aí já é uma outra questão, entendeu? Quem é que pode ser o impeditivo desse tipo de coisa? Mas acontece que ela me traz milhões de não sei o que aqui. A minha mãe hoje em dia é uma influencer fitness com mais de 50 mil seguidores, mas ela não vai fazer novela. Se chamarem ela para novela, como é que fica? Ela não vai... Será que ela vai conseguir atuar? Mas aí a questão, quem é que tem que fazer esse impedimento? A lei. Sim. É aí que tá. Aí se tem alguém que representa a nossa classe, aí qualquer tipo de influencer que não tenha estudado, que não tenha tirado um DRT, não vai poder atuar e pronto. Então aí já é um outro lugar. Os caras se aproveitam. O que vai me dar mais público? O que vai me trazer mais dinheiro? O que vai isso? O que vai aquilo? O produtor pensa no caixa. Ele não está muito preocupado com o teor, a arte, a qualidade. A função dele é pensar no caixa. Se ninguém impede ele de pegar um influencer que nunca pisou num palco, que nunca fez um trabalho em audiovisual, que nunca cantou, enfim, qualquer coisa, ninguém me impediu, eu ponho. Aí, cadê? Quem é que impede? Não está fazendo o trabalho dele. Aí a gente faz o quê? A gente chora, né? Chora. Senta e chora o quê? Desempregado. Desempregado. Meninas, seguinte, seguindo aqui a proposta do nosso programa, que eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tem uma proposta aqui de gerações, né?
de ouvir opiniões de pessoas de diferentes gerações sobre os mesmos assuntos. E eu chamei ele, que é uma pessoa muito especial, acho que vocês já conhecem, se não conhecem vão conhecer, para fazer uma pergunta para vocês, tá? Que ele pensou, que ele elaborou. Então vamos receber aqui no nosso telão o Jorge Yoshida. Cadê ele? Valeu, Bru! E aí, Carlinha? E aí, Fernanda, tudo bem? Eu tenho uma pergunta. O que mudaria na sua vida pessoal e profissional se você fosse uma mulher branca? Uau! Ai, meu Deus! Ei, Jorge! Obrigada, Jorge! Obrigada. Me livrei dessa, que só vocês vão ter que responder. Não, mas, gente, é simples assim. A realidade mudaria absolutamente tudo. Tudo, é. Mudaria absolutamente tudo, tá? Todas as coisas que eu conquistei dentro do meu profissional, eu tive que mostrar 3 vezes mais que eu era capaz para ocupar aquele lugar do que qualquer outra mulher que estivesse ali comigo e que não tivesse esse diferencial. Entendeu? É simples assim. Se eu fosse loira dos olhos azuis, o que quer que seja, principalmente no nosso país, que durante tanto tempo endeusou, né, a cultura europeia, né? Quanto tempo que, né, a gente fazia o teatro brasileiro, ele era todo feito com textos estrangeiros. Mas se você pudesse elencar um episódio da tua vida pessoal e um da tua vida profissional, que seria diferente? Eu acho que só profissional eu vejo, dentro do que eu escolhi fazer. Talvez se eu fosse médica, cabeleireira, qualquer outra coisa não teria diferença nenhuma. O problema é trabalhar com o que eu escolhi trabalhar, com a arte, né? Sendo atriz. Então, se eu pegar desde o tempo que eu comecei a fazer teatro, em 1975, até ter trabalhado na televisão nos anos 80, 90, 2000, certo? Qualquer coisa ali eu poderia ter pego papéis melhores, eu poderia ter feito muito mais coisas. Mais oportunidade, né? Muito mais oportunidade. Mas agora eu vou fazer uma provocação para vocês duas, porque você disse na vida pessoal, não. Uhum. E eu vou trazer um depoimento meu, tá? Pessoal meu. Todos os relacionamentos que eu tive amorosos até hoje na minha vida, eu tô com quase 40 anos. Todos os caras que eu me relacionei e que não me assumiram um relacionamento com uma mulher branca na sequência. Todos. E eu já namorei na vida, viu? Tive muito namorado. E quando a gente faz esse recorte racial dentro do feminismo, por exemplo, o feminismo amarelo ele esbarra em muitos momentos com outros feminismos racializados, né? Acho que é inevitável a gente não relacionar essas vivências. E, por exemplo, eu vivi coisas na minha vida pessoal, principalmente de relações, tanto de amizade quanto de relações amorosas, de que pessoas se aproximaram de mim pelo simples fato de eu ser uma mulher amarela. Entendeu? Pessoas que queriam se aproximar de mim por amizade, para me exibir por aí, os otakus que a gente estava falando, ou porque tinham um fetiche, né? Isso existe, né? O fetiche da mulher amarela, que nos objetifica, né? E que eu acho que isso foi uma questão para mim e é ainda até hoje, assim. Porque mesmo com tanta informação, mesmo a gente falando tanto sobre isso, eu ainda ouço muito aquelas frases clássicas do tipo, eu nunca fiquei com uma mulher japonesa, né? Eles falam japonesa, né? Ou asiática, sei lá, ou oriental. Eu sempre tive um sonho de... O que separa a gente totalmente da nossa individualidade, né? Tira a nossa individualidade. Então, assim, eu fico pensando, então, tudo que eu sou não importa. Né? Tudo o que eu penso, os meus valores, o meu caráter, os meus princípios, o meu conhecimento, tudo que eu estudei, tudo que eu penso, a maneira como eu ajo, nada disso importa. Então só importa a minha casca. Então isso é uma coisa que eu convivo muito. Então se eu fosse responder essa pergunta do Jorge, acho que eu diria isso. Assim, eu acho que eu diria que eu não passaria por
por essas questões nos meus relacionamentos de, primeiro, não ser assumida e de passar por essas questões de depois descobrir que eles assumiram relacionamentos com mulheres brancas e também essa dúvida de nunca saber se a pessoa está com você porque ela gosta de você ou porque ela tem um fetiche em você. Eu queria saber o que vocês acham disso. Fê? Não, na verdade eu ia falar que eu também, assim, que eu nesse lugar eu acho que eu vejo até mais no pessoal do que no profissional, porque eu acho que o profissional acaba esbarrando no profissional mais do que tudo. Então, eu sempre, na verdade, essa pergunta foi muito interessante, porque eu lembro que eu passei minha adolescência quase inteira falando assim, por que eu não nasci branca, dos olhos claros? E até uma insegurança minha que eu tenho cara de mais novinha, assim, do que eu sou. Pelo menos é o que a maioria das pessoas dizem. E eu puxei isso também muito da minha mãe, assim, tipo, de genética, coisas do tipo. E eu lembro uma coisa da minha geração, que é péssima, que é TikTok, ou Instagram, mas eu vou falar mais do TikTok, porque isso ainda hoje, por mais que eu veja, tipo, você, a Bruna, muitas pessoas falando, e hoje eu já me sinto muito mais bonita, muito mais confiante, ainda hoje eu me pego, porque assim, mudança de cada dia, terapia também, a gente vai indo lá, tentando, mas eu me pego às vezes, assim, no TikTok, e claro, no TikTok, o péssimo do TikTok é que ainda existe uma ferramenta que eu não vou saber explicar, mas, por exemplo, vai parecer muito mais conteúdo de pessoas brancas do que de uma mulher negra e do que de uma mulher amarela. Aparece muito menos do algoritmo do mesmo. algoritmo, assim, mas... Quase inexistente. É muito mais difícil de aparecer assim, sabe? Do nada. Então, às vezes, me aparece assim, nem é o meu conteúdo, porque eu gosto de ficar vendo TikTok, sabe? Vídeo de cachorro fofo, de panda. E às vezes aparece do nada uma menina branca, do corpão, do olho claro. Eu fico olhando, eu fico, tipo, pensando. Sério, de me dar crise existencial de pensar, eu queria ser assim. Se eu fosse assim, então se eu tivesse nascido branca, né, em uma outra vida, eu acho que o que mudaria é que eu me sentiria muito mais bonita só por nascer branca, me sentiria já muito mais bonita, muito mais confiante para poder estar num lugar assim e falar, nossa, olha como eu sou bonita, porque hoje em dia eu me sinto muito nesse lugar em que para mim é muito difícil falar, não, eu sou bonita e tá tudo bem, cada pessoa é bonita do seu jeito. Porque pra mim, ainda mais, e é engraçado, né? Mesmo sem ser branca, se não fosse branca, ainda com essa coisa do boom do K-pop, aí eu começo a me comparar com as idols, né? Então, mesmo de pessoas que estão mais próximas de mim, eu também fico assim, nossa, por que minha mãe não era descendente coreano? Porque as pessoas falam, né? Nossa, olha essa idol, que linda, olha assim, que linda. E aí eu fico assim, nossa, eu sou só eu sou eu. E o ser eu, pra mim, é muito difícil aceitar eu ser eu, sabe? É tipo... E eu acho que se aproxima, assim, não necessariamente no amoroso, mas que esbarra, mas se assimila muito, assim, desse lugar. E, tipo, se eu fosse, eu acho que eu conseguiria ter muita mais confiança pra ocupar os lugares. Assim, de conseguir pôr a tapa a cara. Tapa a cara? Não, qual que é a expressão? Não sei. Pôr a tapa a cara. Pôr a cara a tapa. Eu falei, gente, o que será que ela tá querendo? Eu tenho um problema de misturar as coisas. Ela não falou japonês, tá? Não. É um problema meu de misturar as palavras. De pôr a cara a tapa. Pôr a cara a tapa. Nossa, eu tava aqui, né? No papo todo assim, aí chega com pôr a tapa a cara. Pôr a cara tapa. Muito bom. Exato. É um trava-língua, né? Não, igual Estela de Troia. Não, depois ainda vão falar, assim, não, ela não é japonesa não, porque tem o estereótipo do japonês inteligente, né? Isso também, nossa, sempre me assombrou, porque eu falo assim, cara, eu não tenho essa inteligência que as pessoas acham que eu vou ter. Mas enfim, eu acho que mudaria muito isso. No profissional, é engraçado, eu acho que diferente do que vocês passaram, como eu, entrando agora, já tenho esse ambiente em que você tá ocupando as telas, que a Ana Hikari também, e outras pessoas, eu acho que no profissional eu sinto orgulho de ser uma atriz amarela. Acho que por ver vocês e admirar tanto vocês, eu já entro num lugar em que, ao invés de ser difícil, só ter personagem estereotipado, eu tô num lugar mais de esperança, mais do que no pessoal. Acho que no artístico eu vejo mais esperança, assim, por ver vocês
eu fico mais calma. Eu acho que num lugar calmo, acho que nesse caso eu não gostaria de ter nascido branca, porque aí eu não poderia estar me identificando tanto com vocês e poder torcer no nível que eu torço, porque eu acho que, tipo, muitas pessoas devem gostar de vocês, mas acho que de me identificar, eu acho que eu me orgulho e admiro vocês. Não, pera. Eu orgulho e admiro. Não. Cara! Meu Deus, eu não consigo falar. Eu me admiro. Não, vocês me admiram. Não. Você admira elas e se orgulha de ser. Eu admiro vocês. Nem se eu quisesse falar o que você falou, eu ia conseguir, porque é muito mais difícil. Eu admiro vocês. E aí eu tenho orgulho de ser quem eu sou, porque ao mesmo tempo a gente tem cada uma a sua individualidade, mas aí eu sinto que eu celebro ainda mais a conquista de cada atriz amarela. E eu admiro tanto que eu fico assim, não, que bom que eu não nasci branca. Mas o pessoal ainda tá, tipo, no nível pessoal ainda tá uma luta que eu converso na minha terapia. Não, eu também. Eu acho que eu ainda não aprendi a lidar com tudo. É bem difícil para mim ainda, assim, porque é um lugar de insegurança, né? Muito grande. Porque a gente já tem as nossas inseguranças enquanto mulher. Sim. Com aparência, até com intelecto, assim, eu digo por mim, assim, porque eu me questiono muitas vezes, assim, será que, sei lá, fulano não quis ficar comigo porque eu não sou inteligente o suficiente, sabe, umas coisas assim? Então a gente já tem tantos questionamentos nossos que ainda tem que lidar com mais isso, né, com mais esse fator étnico, né, na nossa vida. Mas a Fernanda falou sobre o mito da minoria modelo, né, das pessoas esperarem que a gente seja inteligente e tudo mais. E é muito doido isso, porque hoje só eu me dei conta de que na minha adolescência eu sempre fui uma adolescente revoltada. Eu era uma rebelde sem causa, ou com causa, talvez, não sei. E hoje eu atribuo o meu comportamento nessa época ao fato de querer me distanciar desses estereótipos, entendeu? Então eu sempre fui uma adolescente que falava palavrão, que xingava professor, fazia coisas horrorosas, não façam isso em casa, tá? Então já fui expulsa de colégio, repeti de ano, cabulava a aula, sabe essas coisas? Mas hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, porque hoje assim eu sou extremamente focada no meu trabalho, responsável, preocupada, não chego atrasada, me preocupo com essas coisas assim de viver em sociedade bem, sabe, de respeitar o próximo, tudo, eu sou muito diferente do que eu era. Mas pensando agora, eu vejo que era muito por isso, sabe? De não querer ser vista com esse estereótipo. Puta, é japonesa, ela fala baixo, é submissa, é inteligente, é educada, aceita tudo e, né, dentro daquela caixa, né, do que esperam da gente. Então, eu acho que eu fiquei lutando contra isso, sabe? E é muito doido porque essa ficha caiu para mim há pouquíssimo tempo. Então eu vejo, caramba, eu acho que era isso, sabe? De querer me distanciar. Mas aí eu acho que tem muito a ver com a individualidade de cada um. É óbvio que a gente, nós, enquanto mulheres amarelas, nós temos um ponto que converge ali sempre, né? Do fetiche, de tudo mais. Mas como você lida com isso na vida, né? Então, nós somos de gerações diferentes, né? Eu aqui sou de uma geração a mais velha, e depois vem Bruninha, e depois vem você. E eu acho que no meu tempo, a questão era mais a luta de estar no mundo como mulher. A luta de estar no mundo como mulher era até maior de estar no mundo como uma descendente de orientais. Então, acho que isso tem muito a ver com aquele momento social que você vive também. Eu não pude... eu ficava triste quando alguém falava assim, pena que você é japonesa, você é tão legal, sabe? Qualquer coisa assim, já, né? Claro que aquilo me afetava, porém eu estava mais preocupada em me colocar no mundo como pessoa, como mulher. Então, eu não tive tempo de prestar atenção em algumas coisas que a Bruna prestou atenção e que você prestou atenção, porque a minha luta era outra. Eu estava abrindo outros caminhos para vocês poderem pensar nessas coisas, porque eu não tive tempo de pensar nessas coisas. Eu tinha que me impor como pessoa, como mulher. Você entendeu? Que eu poderia fazer qualquer coisa antes de qualquer coisa. Eu poderia, sim, ser uma pessoa sem um casamento, sem ter filho, ter uma prioridade de carreira,
sabe? Votar, né, com tranquilidade, sem um homem a tiracolo falando para quem você vai votar, se posicionar politicamente. Eu nasci eu sou filha da repressão. Eu nasci em 68. Então, as minhas prioridades enquanto pessoa no mundo eram muito maiores do que o meu indivíduo. Então, eu acho que eu não passei muito por esse processo, que vocês tiveram a oportunidade de passar, que vocês já nasceram num país livre, né, de uma certa maneira, livre em pensar, livre, né? Você pode ser, você não está num regime militar, você tem eleições diretas. Então, eu acho que o que difere, né, para mim, é justamente qual foi a minha luta na época. Carla, isso é tão maravilhoso que você disse. Sim. Porque eu jamais teria esse discurso que você teve agora, porque eu não vivi isso. Sim. É maravilhoso esse seu olhar, e isso me abriu agora a mente também para uma outra coisa, que é o seguinte, você falou assim, esse recorte de gênero para você veio antes do que o recorte racial. E para mim, eu digo que o recorte de classe veio antes que o racial. E eu vou explicar por quê. Porque eu me identifico como uma mulher periférica antes de me identificar como uma mulher amarela, porque eu nasci e vivi 33 anos da minha vida na periferia de São Paulo. E eu vou emendar aqui numa pergunta para vocês, que é o que é ser brasileiras para vocês, né? Nesse sentido, com esse viés aqui de amarelitude, né, que a gente está falando. Porque, assim, para mim, quando eu vivo uma situação, quando eu conheço uma pessoa nova, quando eu assisto um filme, uma série, um show, qualquer situação que eu viva na minha vida, eu faço automaticamente recorte de classe antes de raça. É automático na minha cabeça, faz assim, pim, pim. Então eu faço um recorte de classe e faço um recorte racial na sequência. É na sequência, mas o de classe vem antes. Porque isso está muito mais intrínseco na minha pessoa do que o recorte de raça, que é muito mais recente, né? Essa discussão é muito mais recente na minha vida. Então, se a gente for analisar, por exemplo, a minha trajetória, que daria muito pano para manga, mas resumindo, assim, seria muito difícil uma pessoa com a minha história e vindo da onde eu vim, ter chegado onde eu cheguei. Então, eu acho que ser brasileiro, para mim, eu diria que é isso. E aí eu queria saber de vocês. Assim, o meu ser brasileiro já passou por várias etapas. Eu acho que hoje eu sou um ser brasileiro tentando entender como nós chegamos aonde chegamos em termos políticos, em termos de visão de mundo. Eu me decepcionei muito há pouco tempo em ver o quão... Eu também me emociono. Ai, não começa não, Carla, porque quando eu estava falando, eu terminei de falar antes, que era para não chorar. Mas o quão brasileiro ainda tem a aprender socialmente, como ele ainda é pobre socialmente, de visão de mundo. Eu me surpreendi, porque, assim, claro, eu vivo numa bolha com pessoas muito inteligentes, com pessoas muito esclarecidas, e quando a gente teve esse episódio, que a gente teve há pouco tempo, de ver, meu Deus, que posicionamento homofóbico, racista, antissocial, que o brasileiro, que eu amava tanto, em outros termos, teve, eu ainda estou aprendendo, eu estou num posicionamento hoje de entender o que aconteceu com esse brasileiro. O que ele estava escondendo lá dentro. Então, claro, existem todas as questões que estão atreladas a isso. Eu acho que essa luta nossa particular é muito importante para o nosso entendimento como pessoas no mundo e para a nossa liberdade de expressão, né? A gente até estava conversando sobre os desequilíbrios quando as coisas acontecem, que são naturais, né? Que as coisas vão a um extremo para que depois seja entendido no mundo e se equilibre e que todos sintam a liberdade de expressão. Então, assim, eu me vejo hoje uma brasileira tentando entender
a decepção que eu passei recentemente. Eu acho que é mais nesse lugar Que todos eu tô. nós passamos, né? E Fefe? Pra mim, primeiro eu penso assim, tem a questão de nacionalidade mesmo, assim, tipo, o que você aprende na escola. Não, você no Brasil é brasileiro. Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso assim, que eu vivo muito numa bolha. E às vezes eu me choco, né? Tipo, vamos trazer um pneu pra cá, né? Nossa, vamos começar a cantar. Será que isso é ser brasileiro? Enfim, tipo, eu falo assim, não quero ser esse brasileiro, não. Mas eu vivo muito numa bolha, assim. Então, pra mim, brasilidade é ouvir Lineker, sabe? É ver a Erika Hilton falando. Essas coisas são o que eu gosto. É te ver na novela. Pra mim, isso é brasilidade. Pra mim, é tipo, cada indivíduo sendo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem outros lados, né? Que foi muito o que você tá comentando. E aí, enfim, é uma pergunta muito complexa, que eu acho que não existe uma resposta, que eu acho que pra mim seria muito arrogante de mim vir com uma resposta pronta sobre o que é ser brasileiro, né? Porque senão a gente, começa a entrar em tantas questões, mas pra mim o brasileiro ideal é o brasileiro que for agora, aquela fazendo do nada uma propaganda que nem vocês podem fazer, escutar Lineker. Sabe? Lineker, você tem uma fã aqui, Lineker. Nota, gente. Não sei, eu quis trazer a Lineker porque eu amo ela. Aí eu tentei dar um jeito de encaixar na pergunta. Faz vai todo que ela sentido. assiste, né? Vai que ela assiste. E aí a gente fica te super chama amigas. para um show. Gente, eu acho assim, que quando a Carlinha falou em algum momento aqui da nossa entrevista, ela falou assim, eu também me autoproduzo, você tem a sua produtora, você faz suas coisas, eu não fico esperando. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que sem apoio e patrocínio a gente não faz nada. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a Sakura, que teve um olhar gentil, cuidadoso e que achou que esse assunto e que esse tema tivesse relevância. E acreditou nisso. Então, eu acho que a gente precisa enfatizar as marcas que têm essa visão ampla e que se preocupam com responsabilidade social, diversidade, representatividade, tudo que a gente falou aqui hoje. Então, muito obrigada, Sakura, mais uma vez. E tem uma lembrancinha para vocês. Peraí. Sakura arrasou, hein? Obrigada mesmo. Obrigada. E quem vem trazer é ela, Vitória! Espero que vocês aproveitem muito. Obrigada. O que será? O que será? Pra mostrar. Gente, Será? dá dó de abrir. Será uma veio bola tão de bonito. futebol? Ou será Peraí, um tá CD, bem, um DVD? O DVD da Lineker! Gente, que delícia! Ai, meu Deus. Com arte de Camila Gondo. Ai, que lindo, gente! Carlinha, muito obrigada. Para. Fefe, muito obrigada. Ih. Bruninha, a gente que agradece, porque Ai, eu vou abrir hoje já. você é o nosso solzinho nascendo ali, Ó, sabe? ó pra você, ó. Demais, tudo isso que você tem feito. Você realmente é aquela vela que acendeu essa fogueira imensa. Obrigada. Sim. Também queria agradecer muito. Eu já falei muitas vezes, mas eu te admiro. E se eu tô aqui hoje, obviamente, se eu tô aqui hoje é por você, por causa de você. Mas mesmo assim, se eu continuei, é por você e tantas outras artistas incríveis. Mas eu falei já pra um monte de gente, mas o que eu mais admiro em você é que você poderia estar fazendo seus trabalhos, tudo, e ficar na sua. Mas que você abre muitas portas, muitas, para tipo, várias pessoas. E você cria muitas oportunidades. Por isso que eu queria te agradecer. Muito obrigada. E eu por vocês, tá? Tô fazendo tudo isso por nós. Ai, tô feliz com o meu. Muito Meu obrigada, presente. meninas. E até já, né? Tem algum trabalho aí. Até. Beijo. Beijo.